Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Rui Costa. São Pedro Sul tem uma economia débil há já muitos anos. Uma economia que é dominada, sobretudo, pelo papel e ação da Câmara Municipal enquanto grande empregador do Conselho, mas também por um conjunto de instituições que, sendo instituições de direito privado, fazem parte do chamado terceiro setor ou da economia social. Refiro-me a cooperativas, associações mutualistas, misericórdias, instituições particulares de solidariedade social, clubes desportivos e outras que vão gerando, com a sua dinâmica, atividade económica, social e cultural em São Pedro Sul. Algumas destas instituições adquirem um peso enorme na nossa vida comunitária e na nossa economia. Refiro-me, claro está, à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, pelo papel que tem no crédito e pelo facto de ser a única instituição de crédito com sede em São Pedro Sul. Refiro-me à Santa Casa da Misericórdia, por todas as valências que tem e pelo número de empregos que gera. Refiro-me também a outras instituições particulares de solidariedade social, um pouco por todo o Conselho, associações essas e coletividades estas que naturalmente despertam interesses e ambições políticas e económicas. As entidades do setor social estão vinculadas, por lei, a alguns princípios orientadores: o primado das pessoas e dos objetivos sociais, a adesão e a participação livre e voluntária, o controlo democrático dos respectivos órgãos pelos seus membros, a conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral, o respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e da não discriminação, da coesão social, da justiça e da equidade, da transparência, da responsabilidade individual e social partilhada e da subsidiariedade, a gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades exteriores à economia social e a afetação dos cedentes à prossecução dos fins das entidades de economia social, de acordo com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos cedentes, da própria natureza e do substrato de cada entidade da economia social constitucionalmente consagrada. Também aqui nestas entidades ganham especial relevância os baldios, que são uma forma de gestão comunitária de propriedade que também ela é, desde tempos imemoriais, comunitária. Também os baldios têm grande importância do ponto de vista económico e social, constituindo hoje uma fonte importantíssima de rendimento das populações que deles usufruem. Ora bem, como já disse, é evidente que a gestão destas entidades atrai todo tipo de interesses económicos, sociais e políticos. Desperta guerras, infelizmente, muito mais em torno de questões de pequena mercearia do que dos objetivos que se deviam pretender pela sua ação. De vez em quando, lá temos uma pequena escandaleira ou uma pequena suspeição em torno destas entidades. Normalmente estas escandaleiras e estas suspeições aparecem quando estas entidades ou os seus dirigentes não estão na mó de cima. Porque até lá, quem se devia manifestar esteve silenciado por algum interesse, esteve conluiado, muitas vezes, ou então atua em nome de uma vingança mesquinha
ou de um objetivo de controlo político dessas entidades. É importante que estas entidades sejam transparentes. É importante que os seus dirigentes prestem contas. É fundamental que haja uma clara separação de interesses dos seus dirigentes relativamente à atividade dessas coletividades. Mas também é verdade que estamos num meio pequeno onde nem sempre é fácil que isso aconteça. Portanto, o nosso dever, enquanto membros dessas coletividades e quando formos, é diariamente exigirmos essa transparência. E não virmos fazer espetáculo ou levantar poeira no momento em que, porventura, para nós é mais interessante ou nos dá algum benefício. Meu caro ouvinte, estas entidades da economia social, e são muitas por este Conselho, exigem de todos nós participação, espírito altruísta e exigência. Exigência de transparência, exigência de lisura. Mas estas exigências que devemos fazer a cada um de nós não podem ser casuísticas ou quando dão mais jeito. Têm de ser feitas todos os dias. E, sobretudo, não podem ser feitas num plano político. Estas entidades têm de ter clara independência do poder político, que nelas não deve intervir, seja a título oficial, seja a título oficioso, pelo arrebanhamento dos aparelhos partidários para conseguirem dominar estas instituições. É uma reflexão que urge fazer, porque também da independência destas instituições, tal como da sua transparência, depende a qualidade da democracia no nosso Conselho. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.